Bom dia, galerinha do 7º ano, galerinha esperta e estudiosa. Já preparem os materiais de vocês, organizem o lugar aonde você senta todos os dias para poder estudar, sente corretamente. Já deixa aí o seu material pronto para que nós possamos desenvolver a aula de história de hoje. Enquanto vocês organizam os seus materiais, nós vamos aqui já dialogar com os professores, guerreiros e parceiros que já estão comigo aqui no chatinho, estimulando essa garotada a continuar estudando. E nós já vamos aqui prestigiar os profs também, nossos colegas e parceiros, professor Ildemar, dizendo aqui, bom dia, galera da escola do Orlando Signorelli Campinas. Os outros professores também estão aqui desejando um bom dia. Professora Cristiane, da Escola Estadual Ismael Iglesias, Caraguatatuba, olha só, falei sem gaguejar. Professor Hugo, também da Escola Martim Francisco, dizendo aos alunos, fiquem atentos para os conteúdos. E a professora Maria, também aqui da Escola Dom Tarcísio do Amaral, dizendo bom dia, gente, e bom dia também para os seus estudantes. O professor José diz, bom dia, professor Carlos Neri, bom dia, professor José, bom dia, profs, um bom dia de trabalho para todos. E enquanto essa garotada se organiza, vamos já colocar aqui na tela o tema da aula que nós vamos trabalhar hoje com vocês. Saberes e técnicas das sociedades africanas e americanas. Olha que legal o tema da aula. A habilidade do currículo paulista será identificar conexões, interações e consequências do contato entre as sociedades do chamado Novo Mundo, da Europa, da África e da Ásia, no contexto das navegações nos oceanos Atlântico, Índico e Pacífico. O objetivo da aula é propor reflexões e diálogos sobre as sociedades africanas e americanas no período anterior à chegada dos europeus e investigar os múltiplos aspectos relativos aos saberes e técnicas desses povos e reconhecer a importância do patrimônio cultural para o estudo de história. Legal, galerinha? Então, antes de nós entrarmos aí nas consequências, e aí a gente já franze a testa, né? Já faz aí uma feição mais séria, né? Antes de nós começarmos a investigar aí as consequências dos contatos entre europeus, africanos, asiáticos e americanos, nós vamos destacar os saberes e as técnicas que esses povos desenvolveram antes da colonização europeia. Então, portanto, agora, né, vamos dizer assim, chega um pouquinho de Europa, né, professor? Nós estudamos aí toda a modernidade, o renascimento urbano, o renascimento cultural, a reforma protestante. Agora, vamos olhar aqui mais para a América, para o continente africano, para os povos originários dessas terras, o que eles construíram, o que eles desenvolveram, o que eles entendem por saberes, por práticas, por técnicas, e aí nós vamos perceber o quão grande é a cultura desses povos. Grandiosa e rica. Legal, galerinha? Mas nós temos aquela velha questão disparadora que o prof já está colocando aqui na tela. Questão problema para vocês. O que você entende por saberes e técnicas? Olha só, o dedinho no teclado, vamos lá, dedinhos no teclado. Aê! É hora de dedinhos no teclado. 2 minutos, já voltamos, participe! Something in between us, I'm feeling it again.
Voltamos para a interação. Galerinha, nós viajaremos aí pelos saberes e técnicas das sociedades americanas e africanas e nós trabalharemos essas sabedorias, essas técnicas até aí o período da colonização, quando portugueses e espanhóis adentrarão nos territórios americanos e aí haverá a devastação de toda essa cultura a qual nós vamos começar a fazer menção a partir de agora nesse conjunto de habilidades, de saberes e técnicas das sociedades americana e africana. Legal? Professor Alexandre diz, bom dia, manda um alô para meus alunos da Escola Estadual Doutor Manuel Grandini Casquel, em Santo André. Abraço, professor Alexandre, e toda a galerinha aí da Escola Doutor Manuel Grandini, em Santo André. Legal? Vamos lá pegar algumas respostas aqui. Professora Magali traz aqui as respostas dos seus estudantes. Ela é da Escola Estadual João Gonçalves, em Caçapava, e ela diz que saberes e técnicas são conhecimentos adquiridos. A professora Maria diz aqui, ela dá uma bela gargalhada e diz, é uma engrenagem girando e atualizando saberes e técnicas, ou seja, ali né, na imagem que nós estamos observando aqui tem a mão humana, né, a técnica humana, a sabedoria humana no desenvolvimento aí dessa engrenagem. Professor Hélio, da Escola de Tempo Integral PEI Sônia, em Mogi Guaçu, diz que os conhecimentos da pessoa e as técnicas de como fazer as coisas. Professora Ângela Maria, da Escola Maria Galante Nora, em São José do Rio Preto, vai nos dizer que que técnicas e saberes são conhecimentos e a sabedoria humana. Professor Sérgio também está nos dizendo que os seus alunos estão afirmando que saberes e técnicas são conhecimentos de uma sociedade e cultura. Olha só as respostas interessantes que vocês estão nos fornecendo. Essa questão dos saberes e das técnicas, os antigos gregos que vocês estudaram lá no 6º ano, que para vocês está tão longe, né? E para nós foi no ano passado. Os antigos gregos diziam que esses saberes e técnicas fazem parte de um conjunto de práticas que eles chamavam de tekné, técnica. A técnica, a habilidade de criar algo, a habilidade de fazer uma montagem, a habilidade de criar uma peça, uma ferramenta, um instrumento, a habilidade de você facilitar, né, a sua vida no que diz respeito ali ao trâmite diário que você tem nos seus afazeres. Ou seja, tudo que o homem ele constrói para facilitar a sua vida, dar dinâmica ao seu trabalho, a desenvolver soluções, nós chamamos isso de saberes e técnicas. E aí, galerinha, quando nós falamos de saberes e técnicas, nós entramos aí também no projeto de vida, não é verdade? E aí vem aquela pergunta que o professor sempre faz para os estudantes, principalmente para vocês, galerinha do 7º ano, que gostam de ser chamados de pré-adolescentes. Nós perguntamos para vocês, o que você quer ser quando crescer? Qual é a profissão que você quer exercer? Para você exercer uma profissão, você precisa desenvolver saberes e técnicas, não é verdade? Olha lá a profissão do papai, a profissão da mamãe, o que os seus avós fizeram toda a vida e que agora estão aposentados. Pergunte para eles o que eles desenvolveram aí de saberes e técnicas, não é verdade? Então, pergunte aí para eles, porque eles vão falar para vocês toda a sabedoria e conhecimento que eles desenvolveram ao longo da vida. Legal, galerinha? Voltando aqui para a aula, o professor aqui já falou sobre o projeto de vida. Na tela para vocês, conexões e interações.
Os povos africanos realizavam o comércio de suas mercadorias entre a Europa e a Ásia, muito antes dos europeus realizarem a colonização do continente americano. As caravanas de comerciantes cruzavam o continente africano pelo deserto do Saara, a fim de levar os produtos como sal, noz de cola e metais preciosos, principalmente o ouro, de um lugar a outro. Assim surgiram cidades e aldeias, e esse caminho ficou conhecido como a Rota do Sal. E aí, galerinha, ao observar o mapa ao lado, né, essas linhas negras e finas, elas são justamente os caminhos, as rotas que eram traçadas aí no norte da África e também aí na sua costa leste, ok? Então, do norte da África, nós vamos ter aí esses pontos de ligação, de entrepostos, lugares onde as caravanas paravam, negociavam, compravam outros produtos, vendiam também, e aí eles iam caminhando e traçando as suas rotas, não somente no norte da África, mas também traçando um caminho aí para o Oriente, para a Ásia. Ou seja, quem inventou as rotas comerciais, quem criou, quem percebeu, quem traçou, quem começou a desenvolver aí o comércio com a Ásia, não foram os europeus simplesmente, Porque nós falamos das grandes navegações, dos desafios dos europeus para chegarem nas Índias, mas olha que os africanos, antes aí da chegada de Pedro Álvares Cabral e de Cristóvão Colombo às Américas, os africanos já desenvolviam diversos saberes, diversas técnicas, já haviam comércio desenvolvido, inclusive conexões e interações com outros povos e outras culturas. Legal, galerinha? Portanto, esses povos não eram estáticos, eles desenvolviam diversas rotas e faziam muito trabalho, conexão e interação com outras culturas. Legal? Era o comércio que amarrava tudo isso. Agora, lá no continente africano, vai começar a se desenvolver alguns reinos, Alguns reinos. A Europa também tem os seus reinos. Então, alguns impérios começam a se desenvolver também aí no continente africano. Nós vamos ter o Império de Gana, do século VI até ao século XIII. Nós sabemos que a partir ali do século VII, os árabes começam a invadir o norte da África, começam a impor ali uma mentalidade mais muçulmana e começará, claro, a ter esses conflitos também com esses impérios que estão surgindo aí na África. Nós vamos ter o desenvolvimento de aldeias e povos dominados, a criação de uma monarquia onde o povo se torna súdito de um rei, Nós teremos impérios ricos também ali na extração do ouro, no comércio do ouro e até mesmo o domínio da metalurgia. No Império do Mali, nós vamos ter ali a cidade de Tombouctou, um patrimônio histórico, cultural, e nós vamos ter alguns desenvolvimentos do Império do Mali a partir do século XIII até ao século XV. Galerinha, século XV, nós estamos falando aí já aí do Cristóvão Colombo, 1492, que bateu o casco do seu navio lá nas Ilhas das Antilhas. Então, nós já estamos nos aproximando aí da colonização, mas os impérios africanos estão se desenvolvendo. E aí teremos aí no Império do Mali a organização de clãs, de grupos também que vão obedecer ao rei, o domínio de reservas de ouro,
seguidores do islamismo, né, porque os árabes estão já começando a dominar o norte da África, e também uma grande massa de comerciantes. O Império de Songhai, do século XV e século XVI, então é no contexto das colonizações, né, terão o domínio da técnica de perfuração de poços de água, os centros de estudos com escolas e universidades, né, uma predominância também do islamismo e o domínio sobre rotas comerciais. Então, esses são os impérios que estão se desenvolvendo ali no norte da África e que eles estão se aproximando ali do contexto das navegações, do domínio dos povos europeus sobre essas sociedades. Lembrando para vocês que Portugal já vinha ali explorando, né, a costa oeste do continente africano, já para ir traçando as rotas para atravessar o sul da África e chegar nas Índias. Então nós temos muita movimentação aí, seja na Europa, seja também no continente africano. Legal, galerinha? Vamos trocar de tela e vamos fazer uma leitura. Com o crescimento das rotas pelo Saara, pelo deserto do Saara, a riqueza e o poder de alguns reinos foram se intensificando por possuírem o controle e o acesso aos bens desejados pelos comerciantes. Entre os séculos 6 e 15, surgiram e se consolidaram os reinos de Mali, Gana, Songhai, na África Ocidental. Também, nesse período, o comércio de mercadorias e a troca de culturas teve um grande destaque com a entrada do islamismo no continente africano. Portanto, havia muitas riquezas aí que esses povos conseguiam transformar em produtos de comércio. E aqui no mapa nós vamos ter aqui duas cidades, né, ali que são muito importantes porque elas conservam patrimônio cultural desses povos, tombado pela Unesco, que é a cidade de Tombuctu e também ali de Djenné, onde está ali a grande mesquita de Djenné, e nós vamos começar a ver esses patrimônios que esses povos conquistaram, né, com o tombamento ali da sua cultura material e imaterial. Ou seja, quando há, galerinha, o tombamento histórico, né, da cultura de um povo, essa cultura ela se perpetua no tempo, ela se imortaliza no tempo, porque por ser um patrimônio cultural, ele é preservado e protegido. Legal, galerinha? Então, vamos agora ali para a próxima tela, o que é um patrimônio histórico, não é? E aqui nós temos algumas peças de patrimônio histórico, como a sociedade Gueledé, em Yorubá, Gueledé, é originalmente uma forma de sociedade secreta feminina, de caráter religioso, existente nas sociedades tradicionais africanas iorubás. O Gueledé celebra a sabedoria das mães anciãs e das mulheres entre os iorubás. O festival inclui o uso de máscaras, né, ou adorno de cabeça, usada pelos homens vestidos como mulheres, mascaradas, para acalmar as mulheres mais velhas da tribo. Dança e música são parte integrante da cerimônia, que utiliza elementos tradicionais da música iorubá, incluindo percussão complexa e músicas. Ou seja, as sociedades africanas, não somente as sociedades africanas, mas também as sociedades astecas, maias e incas, eles tinham o uso da máscara como um grande símbolo
da sua religiosidade e de suas tradições. Então, muitas vezes para nós, a máscara é aquela coisa do teatro grego, né? Ou do carnaval, por exemplo, mas para esses povos tradicionais, o uso de máscara, o uso das máscaras nas suas celebrações, nos seus rituais, eles eram assim carregadas de grande significação simbólica para esses povos, era muito importante, legal? Então nós temos aqui uma máscara de madeira da sociedade Gueledé, legal? Que é aí a tradição oral Gueledé foi tombada aí como patrimônio imaterial, né, da humanidade pela Unesco, legal? Então nós temos aqui na tela mais um exemplo de patrimônio histórico, né, envolvendo as máscaras. Nós temos aqui uma máscara maia, encontrada em uma tumba do templo de Tikal, na Guatemala. As máscaras são expressões que podem ter usos e sentidos artísticos, culturais e religiosos, dependendo da sociedade, do lugar onde estão inseridas e foram criadas. Às vezes as máscaras, galerinha, tem aí, né, um ar ali horripilante, mas a questão do estranhamento, quando nós observamos e temos contato com uma cultura diferente da nossa, é comum, é natural, mas o importante é que você consiga ultrapassar essa parte do estranhamento e enxergar em cada objeto da cultura material ou cada expressão da cultura imaterial uma grande riqueza simbólica e cultural desses povos. Legal, galerinha? Veja só que aula interessante para vocês. E aí nós temos uma atividade, embora o tempo esteja acabando, mas nós vamos deixar aqui na tela o que é um patrimônio cultural. O que é um patrimônio cultural? Será que vocês já conseguem ir respondendo aqui no chat? Eu não vou dar os 2 minutos não, porque falta exatamente 2 minutos para poder acabar a aula. Mas vocês conseguem responder rapidinho aqui no chat o que é um patrimônio cultural? Enquanto vocês vão respondendo, o prof vai passar aqui na tela, porque o tempo é cravado. Então, vamos lá, galerinha. Djenné é uma pequena cidade no centro de Mali, lá do reino do Mali, que nós vimos no mapa. Situa-se a oeste do rio Bani. A cidade é famosa pela grande mesquita de Djenné, originalmente construída em 1220 e reconstruída em 1907. No passado, Djenné foi um centro de comércio e aprendizagem e foi conquistada várias vezes desde a sua fundação. O centro histórico da cidade foi declarado Patrimônio Mundial da Unesco em 1988. Legal? Já temos aqui uma resposta, galerinha. Vamos lá, professor Marcos. Patrimônio cultural são bens materiais ou imateriais que formam a identidade de um povo e ajudam a contar a sua história. Olha que legal. Professora Viviane, bens materiais e imateriais formam a identidade de um povo. E olha aqui que bela mesquita criada no deserto, construída no deserto. Que coisa magnífica, legal? Atividades complementares, porque a aula está acabando. Você vai pesquisar sobre o uso das máscaras em diferentes culturas, além daquelas mencionadas anteriormente aqui na aula. Faça os seus registros no seu caderno e, a partir dos conhecimentos construídos com a pesquisa da atividade anterior, confeccione uma máscara utilizando materiais recicláveis. Fica aí, então, o desafio para vocês construir aí uma máscara. Peguem exemplo aí de máscaras americanas, pré-colombianas ou africanas e nos mande para que nós possamos publicar o seu trabalho. Legal, galerinha? A aula está no fim, acabou, não tem mais tempo. Bom trabalho para os profs, garotada, continue estudando, avalie a aula no final e até a próxima aula. Tchau!